Você está ouvindo Tribes Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal, hein? Estamos aqui hoje no estúdio à noite, friozinho em São Paulo, para gravar um episódio para vocês, só eu e a Sol. Recebemos esse chamado de trazer essa mensagem para vocês, então espero que vocês se conectem com esse conteúdo, sintam-se abraçados por nós, sintam-se nesse papo em roda, partilhando todos os conhecimentos que a gente tem acessado todos esses anos das nossas experiências aí, né? Sim. Sentimos de falar um pouco sobre o tema das nossas experiências com a ayahuasca, com psicodélicos, porque vem um chamado muito grande esses dias, esses tempos aí, né? A gente vai recebendo sinais, mensagens das pessoas que a gente vai se conectando e do nosso próprio sentir para trazer um pouco do que mudou, como foi, uns aspectos sobre responsabilidade e consciência através dessa jornada do psiconauta. Então, muitas histórias, muitas coisas importantes para compartilhar com vocês, que eu acredito que vai ser muito válido de pessoas que estão começando nessa jornada ou que já estão experientes também. Sim, hoje em dia no Spotify é o nosso episódio mais ouvido até hoje, assim, campeão, é o episódio sobre a ayahuasca. E a gente já trouxe outras pessoas aqui para trazer um pouco mais de consciência sobre esse tema. A gente gosta muito de trazer os nossos relatos aqui, né? Mas dessa vez a gente sentiu de aprofundar ainda mais, porque não é só sobre a ayahuasca, né? A gente também navega por outras plantas de poder, outros fungos fantásticos por aí que estão trazendo tanta expansão pra gente. Então a gente sente esse chamado de compartilhar as nossas histórias e trazer também essa visão de como a gente utilizar essas ferramentas pra gente realmente elevar a nossa consciência, né? Aplicado no aqui, no agora, com um propósito de estudo, com um propósito sagrado. Isso faz toda a diferença. E a gente aprendeu muito, galera. A gente aprendeu muito porque a gente tem se conectado com muitos mestres, sabe? Oportunidades nas entrevistas, de relações depois, assim, de ter um tempo de qualidade juntos, de perguntar, aprender. Fomos na Amazônia, falamos com grandes anciões, né, da medicina, feitores. Tantos presentes que a gente recebeu, que o nosso propósito aqui no Tribes Zen é justamente esse, é compartilhar o que nos é presenteado. Então estamos na missão. E para começar esse episódio, um pouco diferente, eu preparei aqui músicas. Por quê? Estamos cheios de equipamento aqui na mesa. Porque temos aí rezadores, amigos nossos, né? Então, um dos aspectos que mudou muito na nossa vida foi a conexão com a música de outro lugar, de um lugar também sagrado, de conexão com o místico. Então, vou colocar um sonzinho aqui pra vocês, ó. Acompanha só comigo. Lá no alto eu sou um beija-flor, minha vida na luz do amor. Agradeço a minha vida, ao meu pai, meu protetor, a minha mãe na cachoeira, todo canto. Esse é o Rajari. Dá até dó de abaixar o volume, assim, porque dá vontade de ouvir a música inteira. Vou deixar um fundinho aqui, ó. Vou deixar um fundinho do Rajari enquanto isso, depois eu corto aqui. Pra vocês que não se conectaram ainda com essa música medicina do nosso grande irmão, Caio Rajari, que não é só ele, né? São várias pessoas envolvidas nesse projeto também lindíssimo. E ele tá sempre presente nas nossas cerimônias, nas nossas experiências, no nosso dia a dia, na nossa casa, até fisicamente, né? Nossos encontros. Então a gente fica muito honrado de ter ele por perto. E vários músicos vão aparecer aqui, né? Amigos nossos. Estamos fazendo movimentos e conexões juntos. Tá muito especial, muita gratidão. Felipe Espério, Cantante Dourado, Rajari e outras pessoas que... Guitófano. André Parisi. Nossa, quanta gente legal. E a gente vai ilustrando esse episódio de uma forma diferente que a gente já fez, né? Espero que vocês gostem. Escuta mais um pouquinho, vai. Muito bom.
E é até legal essa música, né? Ela chama Voz Santa. E como a gente vai falar aqui de algumas medicinas, né? Tem muita essa energia das abuelas, né? Das abuelas guardiãs aí das medicinas sagradas. Então, mandar um salve aqui também para as nossas abuelas, para as abuelas da nossa família de sangue, para as abuelas de quem tá nos ouvindo aqui também, que com certeza guardam aí conhecimentos muito valiosos para nós, né? Muito valiosos. Gratidão. Vamos fazer um brinde então para começar esse episódio. Sim, tintim aqui com cacauzinho da Sátiva. Quem ainda não se conectou, super recomendo. O cacau da Sátiva, maravilhoso, tá sempre presente na nossa casa, no nosso dia a dia, nas nossas cerimônias. A gente é muito grato por tê-los como parceiros. E se vocês quiserem conhecer mais, tá aí no site, também tem link na bio. Sim. Tem também na descrição do episódio, se você quiser cupom de desconto também. Ai, que legal, hein? Nossa, que delícia tomar um cacauzinho no frio. Muito bom. É muito bom, aquece o coração. E aí também temos nossos parceiros da Natureza Divina, que fazem parte da história dessa jornada nossa aqui também, né? Porque estamos falando dessas conexões com as plantas de poder, com as medicinas sagradas. E eles têm um papel muito especial na nossa vida também. Muito importante. Inclusive, eu já contei essa história que a primeira vez que eu li na internet em um blog falando sobre a ayahuasca foi lá em 2017, mais ou menos. E eu tinha 16 anos, acho que na época, 16, quase 18 anos. E eu lembro que eu frequentava o site ali, né? O blog da Natureza Divina. E eles já falavam sobre etnobotânicos. Então, é um trabalho de muito tempo. Se vocês quiserem conhecer mais, também tem o site aí na tela. Tem na descrição do episódio cupom de desconto. E aproveitem. Muito bom. E eu quero falar também da Mata. Hoje, geralmente a gente entrega um brinde para os convidados. Mas a gente está aqui com nosso armário nutritivo. Lá com o Mata Superfoods. Todo dia comemos. Nossa, que benção. Deixar o whey, aquela proteína do leite que nos inflamava. E agora a gente está usando uma proteína que tem muitas fibras prebióticas maravilhosas, assim, que deixa nosso bioma, assim, microbioma funcionando muito, muito bem. Além do leite de castanha deles, que eu amo. E também o Mata Coffee, cacau agora. E é até legal trazer esse ponto sobre a nossa nutrição, nossa alimentação. E a gente vê que isso é um ponto-chave também, que mudou até nas nossas experiências com as medicinas. Depois que a gente passou a cuidar mais do nosso corpo, da nossa saúde. Cuidar do que a gente coloca pra dentro, né? Afinal, esse é o nosso território. Então, isso também ajuda muito a gente ter acessos ainda melhores dentro das medicinas. Bem observado. Ó, eu vou falar um pouco disso, mas entra aí. Tem cupom TribeZen. Na descrição você vai achar os cupons, né, das 3 parceiros que a gente falou aqui, para você já nos apoiar e ter um descontinho ainda, né? A galera tá comprando lá. Toda vez que alguém compra, vem um e-mail avisando assim que usaram o nosso cupom. A gente fica muito feliz. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho com tanto amor. É verdade, cada vez que você compra, você recebe uma dose extra de amor ainda. Nossa, aqui vibrando. Que legal. E aí, falando disso, só abrir um parênteses assim, sobre isso, né? Realmente, quando a gente fala de experiências assim, que utilizam o nosso corpo físico aqui, faz muita diferença quando a gente tá com o corpo purificado. Faz muita diferença. Mudou a experiência, aquele desconforto. Sabe, tanta coisa que tá aqui ainda, porque a planta vem para purificar, né? Enquanto mais purificado você tem, mais espaço para você ter um acesso limpo e fazer o que tem que ser feito e cuidar de outros assuntos. Não é à toa que em algumas aldeias indígenas, eles fazem até os processos de dietas, né? É muito comum isso, eles limparem o corpo, fazer dietas, porque aí você realmente recebe aquela medicina com toda a sua potência. É verdade. E aí é o seguinte, eu vou colocar aqui pra gente mais um som que representa uma nova fase, assim, uma música energética que traz o famoso house. Quem é a galera do house aí? Pode colocar nos comentários quando estiver ouvindo, hein? Escuta aí. Por que esse som... Eu venho do rock, né? Então, quando eu vejo uma música, eu sinto uma música energética.
ela pega, assim, nos dá um entusiasmo, uma energia. É um chá de ânimo. Chá de ânimo, eu falo Chá de que alma. Como que eu falei mesmo? É o housecore. É housecore, ou rádio house, ou rádio rezo. E aí, esse daqui é Luz do Tupã, do Runuan Rezo. Escuta aí, escuta aí. Então eu fecho os meus olhos e em silêncio faço uma oração e vou pedindo a Tupã que me dê sabedoria e paciência pra vencer as provações. Peço Tupã. É muito legal, cara. Eu me arrepio inteiro. Por quê, galera? É o seguinte, assim, quando a gente começou a adentrar o universo das plantas de poder, abriu vamos colocar assim, um espectro muito novo na nossa vida, que é começar a observar essa conexão com o mundo espiritual. E isso tem mensagens. Então, quando a gente entra no campo da música, essas músicas que é chamadas músicas de rezo, intuitivamente ou intencionalmente, são canalizadas com um propósito de guiar você através de uma experiência, de uma sensação, de uma palavra, de uma frequência. Isso é muito especial, porque essas pessoas são realmente maestros da consciência. Porque através de um ritmo, de uma palavra que foi colocada ali, eles conseguem te levar a determinado caminho no labirinto da consciência. Uhum. Olha que maravilhoso isso. E isso dentro de um estado de expansão de consciência, isso funciona de uma forma absurda, poderosa. Então, abriu esse espectro pra gente de compreender que essas músicas, determinados ritmos, palavras, estilos, notas, eles vão conduzir a gente ali na experiência e proporcionar cura, talvez, um acesso específico. E a música, né, existe esse termo, música medicina, e a gente honra muito, né, todos os cantores, todos os rezadores aí que trazem essa expansão de consciência através da música também. Temos vários amigos e irmãos. E a música é tão legal porque a música medicina, a gente já teve uma experiência aqui com o cantante Dourado, que já gravamos um episódio com ele, que chama Por Trás das Cordas. E esse projeto dele, ele fez uma experiência sonora com a gente, onde ele cantava e a gente consagrou água. E ele cantava e ele trazia uns rezos e uns sons diferentes, assim, um jogo de palavras, junto com o violão, às vezes sem o violão, que fez com que a gente também entrasse em estados alterados de consciência. Então é muito poderoso isso mesmo. E ele já veio aqui no episódio, procure o episódio dele, não sei dizer o número agora, mas tem um episódio com ele. Foi um papo muito gostoso, ele tocou algumas músicas. Mas se você não se recorda, escuta aí um pouquinho. O último álbum dele, Luz de Planta. Rádio House. Grande cantante, nossa, e dá até um arrepio, porque há poucos dias ele estava cantando exatamente essa música aqui no quintal da nossa casa. Então, realmente é um presente, um privilégio a gente ter essas pessoas na nossa caminhada, né, para falar também sobre esse tema que é tão importante, né? Eu sinto que uma forma que a gente magnetizou talvez essas pessoas para o nosso campo, é só uma teoria aqui. Tá. Pode ser que naquele momento que a gente estava ali acessando a força, se conectando com aquelas canções, a gente começou a emanar um amor tão grande por esses seres, que eles chegaram até a gente. É verdade, faz sentido, faz total sentido. E aí, explorando um pouquinho mais esse tema, o que acontece também, né? Essa conexão fica tão forte devido à nossa sensibilidade, né? No momento de uma cerimônia, alguma coisa assim, de um estudo. É uma conexão tão forte que realmente esse vínculo, ele acontece. E aí, conversando com o cantante aqui, né? Com o João,
eu perguntei pra ele, né? Eu falei, nossa, aquela música devagarinho nos conecta tão profundamente, né? E quando a gente tava numa cerimônia e escutou ela, foi muito especial. Ele falou, cara, eu fico muito feliz quando alguém me fala isso, porque eu sei que ele sentiu exatamente o que eu quis colocar ali. Porque a minha intenção foi determinada sensação, determinado caminho da consciência mesmo. E, nossa, eu fico feliz, gratidão e tal. E ele tem muito do improviso. Então, outra coisa legal, porque quem tem o viés da criatividade, da arte, da criatividade, como eu, vem do design, da arte, da música e tal. E aí você vê um universo novo dentro desse universo espiritual, né, das plantas de poder, que é a criatividade que vem do divino. Da essência. Da né? essência, do sagrado, do seu eu superior, que é uma criatividade que não se limita ao seu repertório cognitivo, seus aprendizados e consumos de cultura pop, de referências, não, vem de outro lugar. Então por isso que é tão empolgante, a gente gosta de falar de música, escuta as músicas e abriu esse todo leque de coisas legais. Todos nós temos esse potencial, né, de ser canal do divino. Todos nós somos canais do divino. Só que alguns se expressam através da música, outros através de um podcast, outros também trazem mensagens de mestres, né, através das canalizações. Então, é muito bonito de ver como que a expressão do divino acontece a todo momento. Pra gente começar a falar das nossas histórias, eu queria colocar mais uma música aqui, porque hoje o episódio tá especial. E essa é uma música inédita, que a gente vai dar um spoiler pra vocês. Se vocês gostarem desse episódio nesse formatinho assim de música, ouvindo música com a gente, depois vocês comentam aí pra gente fazer mais. Não. Vai dar trabalho pro editor aqui. É uma logística. O que acontece? Seguindo a direção do vento, iluminado pela luz do sol, escutando a voz que vem de dentro, vou andando pela natureza, seguindo a direção do vento, iluminado pela luz do sol, escutando a voz que vem de dentro. Agora me conta se não dá vontade de fechar o olho e mergulhar nessa consciência que é essa música. Essa música é uma consciência. Andando pela natureza. Inclusive, o Felipe Spério, ele tá... É um spoiler porque essa música não existe ainda gravada, divulgada, né? Ele já gravou. Inclusive, ele me pediu para fazer uma participação de um arranjo no violão. Estamos trabalhando nisso, que maravilhoso, estou muito feliz, gratidão. E aí, ele vai ter um álbum nessa pegada. Essa pegada que a gente tá falando aqui, que vai chamar Filhos da Terra, né? Filhos da Terra. O Fê também é uma pessoa muito especial. Nossa. É um cara extremamente romântico. Quando você vai no show dele, você se conecta assim. Você sente esse romantismo, assim, esse amor, na verdade. Amor. Que não é o romântico, né? O amor que transborda dele. E aí agora ele tá nessa pegada de também de trazer essas músicas que são mais para essas experiências mesmo, né? Com as medicinas, assim. Então é muito especial. Conexão com a natureza. Nossa, essa letra é um primor. Então, se você já gosta, né, das músicas do Fê, imagina só esse álbum. Então, se você quer esse álbum, vai lá, enche o saco dele no Instagram dele. Manda mensagem. Felipe Spério. Fala assim, ó, peraí, escuta aí. Vejo uma serpente brilhante Só não fecha que o olho brilha se no você estiver céu dirigindo, tá? flutuante, colorindo a noite, colorindo toda a noite. Vejo uma serpente brilhante. Nossa, então você vai lá no Instagram do Felipe Spério e fala: Fê, você precisa lançar logo o álbum Filhos da Terra, tô esperando, quando vai sair. Estamos aqui na torcida esperando para essa obra. Queremos show. Queremos show de lançamento, estaremos presentes. Já entra na força só de ouvir essa música, né? É maravilhoso. Vocês estão entendendo, né, do que a gente tá falando aqui? Então, adentrando, né, falando da nossa experiência, o que aconteceu? Por que a gente chegou nesse lugar? A gente já fez alguns episódios, né? Durante esses 100 e poucos episódios, a gente já deu várias histórias, micro-histórias, conversou sobre.
Mas muita coisa mudou de 3, 4 anos pra cá, né? Desde que a Sim. gente gravou sobre esse tema. Muita coisa mudou, a gente aprendeu muito, a gente amadureceu muito, teve muita guiança. Conhecemos novas medicinas. E aí tudo mudou. Então a gente tem que atualizar e trazer essa maturidade para vocês, que é só, né, um grão de areia no caminho infinito do aprendiz que somos, né? Com muita humildade, vamos trazer aqui É verdade. o que a gente sabe, o que a gente pensa, não é uma verdade absoluta. Você vai buscar suas referências, suas experiências, é mais uma perspectiva para se Isso. considerar, não É é? importante. A gente sempre traz aqui algo que brota do nosso coração, que pra gente é a nossa verdade, que a gente acredita, são as teorias com as quais a gente ressoa, mas você tem que buscar seu caminho. A gente sempre fala aqui desse caminho do mestre de si mesmo, né? Do mestre interior, e até mesmo todo esse processo, né, da gente se limpar, é pra gente cada vez mais ter essa intuição ativada de falar assim, nossa, isso aqui ressoa com o meu coração, isso não. E a gente vai construindo esse caminho, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, primeiro que do momento que a gente escolheu experienciar isso pela primeira vez, hoje o propósito é completamente diferente. Já começo por aí. Mudou muita Mudou, coisa. é outra pegada. Primeiro, vou falar o que eu vivi, né? Eu sempre fui um curioso, um buscador, assim. Mas nunca fui um espiritualista. Minha família não tem nenhum viés muito místico. São católicos, tradicionais, família bem tradicional. E não tinha ninguém que me orientou, me influenciou. E eu fui, né, estudando a mente, estudando PNL, fazendo leader training, outras coisas assim. E isso foi me gerando interesse de falar, cara, eu quero descobrir mais sobre o potencial humano, sobre performance. Eu quero me sentir melhor, eu quero ter melhores ideias, ser mais criativo, né? Eu tinha muito disso, ser mais criativo. E também, pelo fato de viver alguns dramas na vida, algumas catarses, chega um momento que você fala, chega, né? Você fala, chega, não deve ser só isso a vida. Uhum. Eu quero ir além. Como que faz? Até que num determinado momento, eu comecei a receber os sinais, que é o tal do chamado. O que é o tal do chamado? Quando você recebe sinais de todos os lados, pessoas falando sobre isso. Aí eu tava lendo um livro que chama Ferramenta de Titãs, do Tim Ferriss. E lá tem um capítulo que ele fala da experiência dele com a ayahuasca. Tem um capítulo que chama La Purga, eu acho. E aí ele fala, né, de tudo que ele passou. E eu fiquei assim, nossa, meu. Que coisa maravilhosa, né? Que ele descreveu ali. Ele teve momentos difíceis até. O relato dele não foi flores, né? Dá um pouco de receio mais ainda se você ler, né? Mas eu tava já pensando nisso. Alguém falou, vi na televisão, não sei, né? Na Matrix, né? Vi lá. E aí vi o livro e fiquei cada vez mais curioso. E comecei a falar, onde eu posso conhecer isso, né? Vou pesquisar na internet, né? Como todo mundo. E pesquisando na internet, eu recebi umas dicas aqui e ali, mas ainda muito nebuloso. Porque o fato é, para quem tá entrando nesse universo, tá pesquisando sobre isso, tem acesso a muitas informações distantes. Uhum. O Instagram nem tava forte nessa época ainda, né? E o fato é, pensa comigo, tudo que você buscar na internet, você vai achar. Então, se você falar assim, ó, ayahuasca mata, você vai achar artigos falando que tem alguma coisa nesse sentido. A ayahuasca cura, salva, vai achar também. Vai falar que açúcar é bom, vai ter um lado, tem uma função ali. Todas as coisas têm isso. Tem pesquisas falando, né, sobre álcool, né? Álcool é bom, desinibe, tem vários benefícios e tal, tomar o álcool, vinho, tudo tem. Então, tenha esse discernimento que o que você buscar, você vai achar. Então, eu caí nessa. Mas eu fui corajoso de eu mesmo tirar minhas conclusões. Eu mesmo, através do meu sentir, que esse é o lugar da confiança. Onde você acha a informação? É aqui, no sentir. Tem informação por aí? Tem. Perspectivas, opiniões enviesadas ou não.
mas é o sentir. O chamado é o momento que você sente e tem a certeza, a partir das confirmações da sua vida, que chegou o momento. Isso. E esse sentir é até legal, por exemplo, que nem você não tinha ninguém como referência, a não ser o Tim Ferriss ali, né? No livro. Mas ter uma pessoa como uma referência. Tipo, eu conheço alguém que foi, acho legal essa pessoa, conheço os resultados dela, então vou me interessar para conhecer também esse lugar onde essa pessoa foi, né? Exatamente. E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, porque o que a gente fala tem um peso, né? Tem uma consideração e chega a muitas pessoas. Tem muitos plays hoje e a gente fala isso com muito respeito, humildade hoje e com muito cuidado também. Sim. Para orientar de uma forma mais assertiva possível dentro da nossa capacidade atual. A gente recebe muitas mensagens, muitos relatos de pessoas falando assim: cara, eu fui tomar ayahuasca a primeira vez porque eu ouvi o episódio. Pessoas que vão lá no IFS até hoje, né? Lá no Aguinaldo, um queridíssimo também, gratidão. Porque hoje em dia esse projeto nasceu ali, né? Naquele salão do Aguinaldo. Então foi muito especial pra gente. A gente honra muito esse caminho. E então a gente recebe isso, né? E tem um peso mesmo, tem uma responsabilidade. E quanto mais a gente ser transparente com vocês e falar das nossas próprias expansões, dos caminhos que a gente fez, dos aprendizados, eu acho que facilita também vocês buscarem esse caminho. E aí, vamos ter algumas respostas aqui pra você nesse episódio, que é: valeu a pena? O que mudou? Qual foi o ponto fraco? Ou qual foi o desafio? Ou qual foi o erro que vocês cometeram durante esses anos em contato com essas substâncias sagradas que podem influenciar o seu corpo, a sua mente de forma definitiva? Então, tem todos esses pontos para ser considerados e revelados aqui de forma mais transparente possível. Mas uma coisa que eu sempre acredito, assim, que as pessoas que tomam essa decisão e sentem esse chamado são pessoas muito corajosas. Porque não é uma coisa muito simples você encarar o que tá dentro. Encarar o seu próprio eu. Então, assim, quero honrar todas as pessoas que nos ouvem, que mandam mensagens, que já consagraram a medicina, porque a gente também atrai muitas pessoas que estão nesse caminho, né, das medicinas. Eu honro muito o caminhar de vocês, a jornada de cada um de vocês, porque a gente sabe que isso é uma escolha muito corajosa. Sim, e olha, nossa, E inclusive eu quero mandar um salve aí aos nossos amigos, mentores, mestres, que cada hora chegam, né? A gente sabe que a gente tá fazendo o caminho certo, que a gente tá sendo guiado quando várias vezes na semana chega alguém com uma orientação nova, com uma informação aprofundada, fazendo com que a gente busque a teoria, o aprofundamento, a ciência, estude com muito respeito, com muito cuidado esse aprofundamento. Então, temos tantas pessoas que a gente tem se conectado que mostram que esse caminho é verdadeiro, é um caminho de cura e que, principalmente, está trazendo resultados na nossa vida. Isso aplicável no aqui e agora. Tô me tornando uma pessoa mais amorosa, mais equilibrada, mais em paz. Para mim, esse é o resultado, sabe? Não importa o que você faça na sua vida, mas isso tá te tornando uma pessoa melhor, de fato? Como que tá as suas relações aí com a sua família? Como estão aí seus pensamentos, seu dia a dia, quando você acorda, quando você vai dormir? Como que tá essas emoções, esses sentimentos aí, quando você se depara com uma situação desafiadora da vida, com um espelho aí que cutuca lá no fundo, naquela sombra de infância, naquela ferida de infância, como que tá aí? Tá mais reativo, tá menos reativo, tá mais consciente, tá conseguindo trazer tudo isso que você tá acessando pra matéria. Exato. Tá conseguindo trazer pro seu dia a dia, porque uma bandeira que a gente levanta muito forte aqui é essa questão da gente trazer a espiritualidade pro nosso dia a dia. A espiritualidade não é ir lá no rito, não é ir na igreja, não é rezar, sentar ali só naquele momento. Não, é como eu trago pro meu dia a dia. Como que eu me relaciono com as pessoas de forma mais espiritual. Como que eu me relaciono com outros seres, com as plantas, com a natureza. Tudo isso é espiritualidade, né? Nossa, isso me deixa arrepiado, assim. Nossa, porque tanta coisa mudou.
pra melhor, sabe? Tanta coisa mudou pra melhor. E eu não vou atribuir isso ao efeito da planta. Não, é o efeito da nossa busca. A planta, considerada como planta professora. O Bashar fala. O ET fala pra gente. Os mestres falam canalizados. Plantas professoras. Estão aqui pra ensinar. Estão aqui pra auxiliar. Precisa? Nem sempre. É um recurso. É uma ferramenta de estudo, de expansão, de elevação da consciência. Pode acontecer isso, você trilhar um caminho através da meditação? Com certeza. Através de um esporte, de uma catarse, de uma EQM. Do yoga. Tudo pode acontecer. Mas as ferramentas estão aí para nos auxiliar de forma intencional e pontual. Isso eu quero que vocês integrem, assim. Pessoas que estão procurando saber mais, querendo se adentrar nesse universo, estão com dúvida, com medo, com receio, manda esse episódio, que tem informações boas aqui. Então, o maior aprendizado já de cara, fazer a utilização do sagrado, a consagração de forma intencional, pontual e preparado. Preparado no sentido de uma boa guiança. O que é uma boa guiança? Qual é o contexto que isso vai ser realizado? Que é o que a gente sempre fala, né? E vários mestres trouxeram em alguns episódios aqui sobre o set e o setting, né? Hoje em dia a gente faz os nossos próprios estudos aqui, também com as medicinas. E a gente tem o privilégio, né? De ter aí a consagração em espaços muito intimistas, né? Onde a gente pode estudar, a gente pode ali consagrar, fazer as nossas próprias buscas. E a gente se preocupa muito hoje em dia. Se preocupa não. Faz diferença. A gente intenciona sempre que o setting tem que estar preparado. As músicas, o ambiente, defumação, tudo isso é necessário, né? Desculpa. Tudo bem. E aí é o seguinte, né? Já trazendo um aprofundamento nisso, o que a gente aprendeu? A gente passou, sei lá, uns 30 lugares diferentes. Vamos colocar assim, 30. Porque vou até contextualizar aqui. Eu e o Lucas, a gente trabalha com fotografia, pra quem não Sim. sabe, né? Então a gente tem esse outro lado nosso. Que inclusive esse ano a gente vai fazer a nossa última imersão de fotografia na natureza. Quem quiser participar também é só mandar uma mensagem pra gente, que é a nossa a vivência que a gente une o autoconhecimento com a fotografia. Então é muito especial. E esse ano a gente vai se despedir desse lugar de fotógrafos, assim. A gente ainda faz alguns trabalhos pontuais, mas a gente sente que o chamado tá sendo cada vez maior, né? Pra gente fazer o podcast, fazer isso que a gente faz. E a fotografia não deixa de ter um espaço especial na nossa vida, né? Sim. Então, a gente começou a ser convidado a ir em várias experiências, vários rituais, cerimônias, retiros, para fotografar. Então a gente tem uma experiência assim muito grande em retiros, né? Em experiências com plantas de poder e até mesmo fotografar na força. Então isso Sim. trouxe pra gente uma bagagem muito grande, né? E uma especialização nossa, a partir dos nossos estudos com terapias holísticas, apesar de não sermos terapeutas atuantes hoje, de atender pessoas aqui, mas a gente aplica Reiki, Theta Healing, tudo que a gente foi estudando de fato, nos aperfeiçoando. Mindfulness, tudo isso, para entender o campo sutil e conseguir atuar nesse lugar. Por exemplo, vou fotografar numa cerimônia, que seja num campo de meditação, uma cerimônia de cacau, de cogumelo, de ayahuasca, a gente sabe ficar invisível, silencioso e se conectar com a egrégora do lugar, pedindo permissão. Respeitar a vulnerabilidade das pessoas. Muitos detalhes. Talvez um dia a gente faça um curso disso, porque tem tanta coisa que a gente aprendeu nessa jornada e tem um mercado bom aí, viu, galera? Tem mesmo, vamos deixar aqui já pra quem quiser aprender mais sobre fotografia, quem quiser também se aventurar nesse lugar, porque eu sinto que a fotografia abriu muitos portais pra gente, né? Se você é fotógrafo e quer aprender mais, dá um salve. Quem sabe a gente faz uma assessoria VIP, uma mentoria VIP, pode acontecer. Tem mercado, viu, galera? É muito gostoso, é maravilhoso fazer isso na força. É divertido. Às vezes dá um medo, dá vontade de deitar. É bom, depois a gente conta isso. Vamos contar detalhes aí. Mas assim, voltando àquilo que eu tava falando, como que a gente aprendeu a
escolher os lugares, depois de passar por mais de 30 lugares diferentes, 30 egrégoras, 30 eu tô falando, não sei, pode ser bem mais. A gente fez muitas cerimônias em lugares diferentes e a gente foi entendendo como que o lugar funciona, o outro lugar funciona, como que são as regras, as pessoas, qual a diferença das medicinas, qual a diferença das pessoas que estão guiando. Tem todos esses detalhes. Então, resumindo, para você trazer um resumo assim, ó. O que eu diria para alguém que vem me procurar? Lucas, tô pensando, né? Mas como que eu escolho o lugar, né? Hoje eu posso dizer que primeiro, né? Primeiro é o seu interior que vai dizer assim, se tá pronto, se é chamado, se tem os sinais, tudo aquilo que a gente acabou de falar. O primeiro passo é o seu lado. Agora, o lado de lá que você tá observando o externo, agora para achar um contexto adequado para conhecer, para ter essa experiência. Então, primeiro que eu pesquisaria bastante sobre a casa, né, o local, a instituição, buscaria uma instituição que esteja regulamentada, vamos supor que é a ayahuasca, né, que tem a regulamentação no Brasil, por lei. Então, tem um aspecto religioso ali que tem documentação, tudo permissão para que isso aconteça, né? E aí você pode achar, não necessariamente, sabe, essa burocracia. Tem lugares que são mais intimistas que tá tudo bem, a gente confia e continua frequentando, mas eu acharia um lugar que tem anos de experiência. Isso. Quantos anos tem de experiência esse trabalho, esse formato, essa casa? Por exemplo, o André Freire aqui, que mora com a gente, tem 20 anos de atuação com essas plantas de poder, de experiência, de formação, de tudo. É um mentor hoje em dia. É um bom sinal. Veja que tempo que tem essa casa. Não é o único ponto. Não estou falando que isso impede de pessoas, né, conhecerem casas mais recentes. Mas é um ponto a considerar. Outro ponto é, desse dirigente, facilitador ou facilitadores, como é a conduta dessa pessoa na vida? Ele vive o que fala, o que faz? Ele é uma pessoa próspera, abundante, feliz? Você vê um brilho no olhar dessa pessoa, das pessoas que frequentam lá, dessa egrégora? Tem alguém que trouxe referências confiáveis, que frequenta há um bom tempo lá, que tem amigos em comum, você conhece pessoas que frequentam lá e sabem, dão feedbacks positivos? Sim. Então você vai somando tudo isso, concorda? Com certeza. Eu, por exemplo, a minha primeira experiência foi bem intimista, foi numa casa de família, que até queria honrar aqui, né, a Zézia e o Marcos Paulo, que fazem esse trabalho lá no Rancho da Floresta. Na época era em Mariporã, e são uns queridos, temos episódios com eles também aqui, que são pessoas que nos guiaram muito nessa jornada espiritual. E minha primeira experiência foi lá, então foi muito legal, porque assim, eu não conhecia quem eram eles, eu não conhecia muito bem qual era o lugar, mas eu conheci o Lucas. O Lucas foi minha referência. Então, na época, isso me trouxe muita confiança. Eu vi que o Lucas era uma pessoa coerente, consciente, estava passando vários conhecimentos para mim que faziam sentido naquela época, que eu estava estudando também. E tinha esse chamado interno. E aí ele falou, eu tenho um lugar onde vai ser perfeito para você. E aí foi onde eu fui fazer a minha primeira experiência. A minha mãe já foi consagrar comigo também. E a primeira experiência dela, eu levei ela no IFS, que é o outro lugar também que a gente acabou de citar aqui, que a gente tem um episódio com o Agnaldo. E que eu senti que para minha mãe seria legal lá também, porque eu sinto que era um contexto mais de festa. No final, minha mãe gosta, né, desse contexto, assim, de terminar dançando. Alegre, né? E foi muito especial, assim. Então, eu recomendo que vocês realmente tenham uma experiência. Busque uma referência de alguém também que já foi nesse lugar, que eu acho que isso é muito importante. E não cansa de perguntar, sabe? Por exemplo, você pode fazer isso com terapia assistida em clínicas, às vezes, que trabalham com psilocibina, por exemplo. Pode ser uma porta de entrada interessante, né? Um trabalho individual. Também, se você tem mais receio, que é uma coisa mais controlada, mais baseada ali na ciência. Né? Por exemplo, tem gente que tem receio de sair, de perder o controle. Tipo, nossa, sair de si.
E aí, que vai acontecer comigo no meio de um monte de gente? Sei lá, Pois vou é. fazer xixi, vou fazer cocô. O que vai acontecer? Porque tem as limpezas, né? Que muita gente teme essa parte. Então, às vezes, para essa pessoa, seria legal fazer uma experiência mais VIP também. Isso Também, é muito, muito interessante, porque vai deixar a pessoa mais segura. É. Vai estar ela com só mais alguém ou 2 pessoas assistindo ali. Então, isso é legal também. É um ponto a se considerar, né? Pode ter uma clínica, uma terapia assistida, um trabalho mais assim. Pode ser uma egrégora pequena, trabalhos com 5, 10 pessoas, você encontra. E tem casas que tem 50 pessoas, 100 pessoas e vários guardiões. Isso não significa que seja pior, melhor, não. É um outro trabalho. Mas que se a casa tem, como o IFS lá, 17, 18 anos, 17 anos de casa… Eles têm muita experiência, tá muito ancorado. Isso significa que, nossa, cara, a experiência do dirigente é gigantesca. Sim, e de é manter legal, isso. a gente fala isso de forma, por exemplo, material. Porque tem um suporte, tem anos, tem ali um registro. Mas também, essas casas que estão há muito tempo, eu sinto que tem uma egrégora espiritual que trabalha e que permite com que isso esteja ancorado ali há tanto tempo, né? A gente já teve a oportunidade também de consagrar em outros lugares e dá pra sentir a egrégora espiritual daquele espaço, sabe? Que tá ancorando ali o trabalho. Outro ponto que é, por exemplo, tem trabalhos que são bem conhecidos e já muito regulamentados e estruturados, como União do Vegetal, Barquinha, esses trabalhos aqui que são do Daime, né? Eles são trabalhos que têm muita estrutura e muito tempo, né? Desse trabalho assim, perfeito, tudo organizado. Então também… Disciplina. Assim, quando um trabalho é muito aberto, você tem que ficar atento e perguntar tudo sobre como que funciona, qual que é a duração, quantas pessoas são, tempo, quantos guardiões são, sabe? Tudo. É o papel do curioso. E eu vou falar que a gente já se arriscou em situações que a gente não pesquisou tanto. A gente aprendeu na prática, no erro também. A gente sabe a diferença. Porque outra coisa, né? Ponto importante para você perguntar. Qual medicina que é? Né? Qual a procedência dessa medicina aí? Ela, por mais que você não tenha um conhecimento apurado para saber diferenciar, mas você pode perguntar mais para ele, essa medicina é uma medicina tradicional? Ela é muito forte, muito diferenciada, sabe? É feita no espaço, não é? Isso. Porque isso é muito importante, gente. A gente acredita muito sobre aquela frase, né, que o Murilo Gun sempre traz: tudo que tu faz contém tu. Isso. Então, por mais que são medicinas poderosíssimas, sagradas, a ayahuasca, muito sagrada, mas tem a intenção de quem faz, de quem tá preparando. Então, tudo isso vai estar dentro daquela medicina. Então, é muito importante também a gente saber de onde que ela tá vindo. Tá vindo da Amazônia? Tá vindo de alguma… de povos originários? Ou é feito naquele lugar, naquela casa? Então, acho que tudo isso tem que levar em conta também. Perfeito. E aí, continuando um pouco da nossa experiência, né? De todos esses lugares que a gente visitou, que diferença teve, né? Mais forte, mais fraco e tal. Eu vou te falar uma coisa, né, que eu sinto hoje no coração. Primeiro que… Vamos falar da ayahuasca ou do cogumelo, da psilocibina. São plantas que são tecnologias sagradas. Tecnologias sagradas. De fato. Quando eu digo tecnologias sagradas, que eu acredito nisso, tá, pessoal? Elas têm uma consciência própria. Elas são canais de algo muito maior, que estão ali, como eu falei, plantas professoras. Então, ela tem uma inteligência. Uma inteligência que é como o Agnaldo fala, um computador líquido. Ele vai te escanear, vai te olhar por dentro, vai trazer o que você precisa. Independente do contexto, do setting, eu acredito que ela sempre vai te ensinar e trazer o que você precisa. Mas não precisa ser tão desafiadora essa experiência. Então, quanto melhor o setting, quanto melhor a sua preparação, a sua dieta, o seu resguardo, né, a sua preparação e o local e tudo mais, essa combinação de elementos vai te trazer uma experiência muito mais proveitosa, segura
e tranquila. É autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Depende do lugar, mas depende muito da gente, do nosso estado interno. Exato. Então, é lógico, às vezes tem muita gente que vai a primeira vez na medicina quando tá naquele estado assim. Eu, por exemplo, eu fui naquele lugar, tipo, Tudo bem. chega, não aguento mais. Se tiver que acontecer alguma coisa, eu quero ver o que tem do outro lado, né? Eu sempre tive essa curiosidade em querer saber mais sobre isso. No entanto, sei lá, não é muito comum uma pessoa de 18 anos e pesquisar sobre enteógenos. É. E aí eu sempre tive esse chamado, assim, pra me conectar mais com as ervas, tudo. E eu fui consagrar a primeira vez com 30 anos de idade, com a guiança do Lucas. Então, é bem importante a gente ter esse olhar, né? Tipo, tem aquele momento que você tá ali num estágio onde você não sabe pra onde ir, que você tá perdido na vida, mas quando você começa a consagrar e se graduar nessa experiência psicodélica que a gente vive hoje em dia, nas experiências com plantas de poder, nas consagrações, eu sinto que tem esse lugar da autorresponsabilidade. Como eu estou me preparando para eu conseguir realmente, de fato, receber o que precisa receber nessa experiência. Você vai fazer o seu melhor, seguir à risca as orientações de saúde, que normalmente é uma semana de preparação, não é nada radical, né? Normalmente uma semana de preparação sem carne, sem industrializados, pegando leve em outras coisas como açúcar, sal e tal, né? Qualquer casa vai te guiar não é o momento da gente detalhar isso, mas siga à risca e faz o seu trabalho interno, né? Mantenha uma semana mais tranquila, para poder se preparar. Às vezes você tá num momento difícil na vida, e eu não vou falar que não é o momento de ir. Às vezes esse o momento de ir para curar mesmo, entrar de cabeça, tomar um chacoalhão, entrar no liquidificador e falar, arrou, sabe? Virar do lado avesso. Vai virar do avesso, tratamento de choque. Às vezes tem pessoas que querem sair do medicamento. Estão vivendo aí à base de medicamentos pesados, que estão acabando com a vida, ficando doentes. Também existem caminhos, é mais delicado, para você que quer sair do medicamento, aí do Venvance, de um estimulante, sei lá o quê, é bem mais delicado. Aí você vai pegar profissionais mais gabaritados nesse para poder desmamar o medicamento. Tem caminhos? Tem. Por exemplo, o Wilson Gonzaga, que passou aqui, ele é um cara especialista, né? Nesses casos. Então, pega orientação com psiquiatras que estão nessa área de atuação. Por isso que pra gente é importante trazer aqui o cientista, o xamã, Exato. o cara que tá ali fazendo o ritual, mas, né, tipo, como se fosse uma igreja, uma instituição, igual o Santo Daime, para ver diferentes perspectivas e a gente, né, vocês que estão nos ouvindo, decidir o que ressoa mais. Nem o Wilson, um cara que tá na ciência, que tá na ayahuasca há mais de 50 anos. E ele falou os psicodélicos é como se fosse uma esperança para a saúde mental. Exato. Então, isso é muito profundo e muito poderoso. Os psicodélicos é uma esperança para a saúde mental. Então, eu sinto que não é à toa que a gente tá tendo essa... Né, muita gente fala que tá renascendo, né? Os psicodélicos. Tá todo mundo falando disso hoje em dia. Pelo menos a nossa bolha, né? Exato. Não, mas aí eu também quero trazer agora um tema importante, que é essa palavra psicodélico, às vezes ela assusta. Ela traz um certo medo atribuído à palavra. Então, vamos diferenciar o que é alucinógeno, o que é psicodélico, e também o que é enteógeno. Olha, às vezes pode gerar uma confusão, uma aversão, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente fala de alucinógeno, é outra coisa, diferente de psicodélico. Porque o alucinógeno, como a própria palavra diz, de alucinação, ela tem relação com uma experiência que ela inexiste, né? Uma experiência criada a partir da distorção dos seus sentidos. Tem alguma coisa que te dá uma distorção da sua realidade, dos seus sentidos, e você tem uma projeção que não é real. Você tem uma mente bagunçada. Você sai do seu centro. Então, é uma experiência que causa alucinação. Diferente do psicodélico, que é um termo que vem do grego. Psique, mente. E esse delos, ele tem a ver com o que é manifesto, o que é visível. Ou seja, é a mente
manifestada, revelada. Eu gosto até de usar a expressão que os psicodélicos, eles expandem o que já tá dentro, né? O que tá ali no nosso inconsciente que a gente não consegue ver. Então o psicodélico vem e coloca esse espelho assim, né? Exato. Então é aquele que revela o seu mundo interior. É aquele que te traz consciência, não te tira a consciência. Olha que diferença que tem. E agora já o enteógeno já é um termo um pouco mais recente, vamos dizer assim, na década de 70, que aquele antropólogo Carlos Castanheda, ele introduziu esse termo aí, trazendo um viés de contexto espiritual, religioso. Então, se eu pego esse contexto que a gente falou dos psicodélicos, que trago para um termo mais adequado dentro da busca espiritual. Isso, ritualístico. É o enteos. Isso. Enteos. E é legal porque essa palavra enteógeno significa Deus dentro. Então, quando a gente também tem esse contexto espiritual, de busca espiritual, de uma ritualística, igual é conhecido através do xamanismo também, a gente tá acessando esse divino que tá dentro da gente. Né? É isso que eu percebo também. Além de acessar esse inconsciente, tá acessando esse divino, né? Essa conexão que a gente tem com todos. Até para preencher essa lacuna, essa dúvida, esse receio da palavra que muitas vezes quando você fala psicodélico liga com alucinógeno. Então, tá mais claro para vocês? É muito mais simples de entender assim. Então, o contexto de tudo isso, o que ele faz? Ele expande o que tá dentro. Ele te revela o seu consciente, subconsciente, te dá uma ponte de acesso, uma forma de acessar esses professores, essas plantas professoras. Então, olha que legal. Então, quando a gente continua falando desse assunto, isso conecta com a nossa busca. O que a gente queria? Descobrir mais. Descobrir mais. Como a gente sabe que o nosso Tirar a cortina. consciente, o nosso consciente não é 5%, poucos porcentos do que a gente realmente tem aqui, que tá no subconsciente, é 95%. Aquele iceberg, né? A gente tem só a superfície de acesso. Sabe aquele filme Sem Limites? Que o cara toma um medicamento lá e ele começa a acessar 100% do cérebro? Mas não é pra ficar doidão não, hein, gente? É pra acessar realmente de um lugar de tipo assim... Eu sinto que a medicina, ela leva a gente a um estado elevado de consciência, expande a nossa consciência, mas é justamente pra gente se conectar com essa frequência e como que eu consigo trazer essa frequência no meu dia a dia. Mas olha só, esse comprimido que eu falei, não vai acontecer isso com a ayahuasca. Não vai acontecer isso com o cogumelo. Nenhum vai, com iboga, com nada. O que vai acontecer? Você vai trilhar uma jornada, que essa é a jornada nossa do psiconauta, de estudo. O nosso contexto hoje, depois desses anos, de todas essas experiências, é de estudo. É uma graduação. Como o Léo Artesi falou, eu perguntei para ele 2 vezes aqui no episódio, ele falou, é um pouquinho cada dia, um pouquinho por vez. Não, o que mudou é um pouquinho. É só um pouquinho, É só um pouquinho. Então, olha que interessante, né? Ele revela o que tá dentro. Então, quer dizer que eu vou aumentar meu potencial? Pode ser, não sei. O que você tem aí de mais emergente para curar? Né? Às vezes é uma coisa física que vai te curar, vai te ajudar, te auxiliar, te dar... Às vezes ela te dá o quê? Consciência, percepção. Você começa a perceber o que precisa ser mudado. Porque não é a planta que te muda, que te cura. É você que depois faz o seu trabalho. Você mudou a sua percepção e aí você vai lá, passou por aquela experiência, recebeu a informação, aí você vai, aí começa o ritual. Aí começa a cura. Depois do processo. E que, inclusive, esse depois do processo é muito importante porque muita gente fala sobre esse processo de integração mesmo, né? Então, é importantíssimo a gente dar essa pausa entre uma experiência e outra. A gente não sabe aqui dados científicos de como que faz essa pausa, mas você pode buscar profissionais. Hoje em dia tem profissionais que já fazem ali terapias para depois você ter esse processo de integração de tudo que você viu e como que você traz para sua vida, de como que você traz significado para isso, como que dá para você aplicar no dia a dia. Então esse processo de integração é muito importante, por isso que é importante dar essa pausa. E aí eu também complemento com a nossa história, né?
Vocês já usaram bastante? Pouco? Já passou do ponto? Né? Temos que ser transparente aqui com as pessoas que nos escutam, né? Tivemos experiências mais desafiadoras, né? Mais intensas e outras mais leves. E aí, por exemplo, a gente foi na Amazônia, a gente consagrou várias vezes na semana. Fez várias cerimônias numa mesma semana. É ruim? Faz mal? Fez cambô junto, Calma. né? Então, primeira coisa que tem que ser elucidada aqui, que a gente já falou no episódio com o André, a gente sempre fala. A dose letal, tóxica dessas plantas de poder como a ayahuasca, o cogumelo, elas são gigantescas. No sentido assim, você precisa tomar 100 vezes a dosagem que é usada cerimonial, ritualística, para ter algum tipo de complicação. Sim, Tipo assim, né, a tolerância do nosso organismo, de fato, para essas plantas de poder é muito alto, perto relativo ao que é utilizado nas plantas de poder, aí, né, nas cerimônias, quer dizer, nos rituais. Porém, os efeitos são muito impactantes na nossa psique, né? Aí é outra história. Tô falando de toxicidade dessas plantas para o organismo. Então a gente já fez várias na semana. A gente já fez rituais de rapé, onde a gente passou por 10 sopros de rapé. 10 sopros de rapé no mesmo dia. No mesmo gente. dia. E aí já fizemos, né, dosagens um pouco mais altas, que foi desafiador, tanto na psilocibina quanto na ayahuasca, várias portas. E o que a gente aprendeu com isso? Que fez cambô, né? Mais pontos, menos pontos, né? A gente aprendeu que a planta ensina, né? Às vezes a gente vai com humildade, vai lá, vive uma experiência e aprende com ela assim, fala, opa, eu posso ir mais aqui, menos ali. Fez mal quando a gente consagrou 3 vezes lá? Não. A gente teve uma guiança, estava num set, num contexto adequado, de estudo. Sim. Então, foi pontual. Não significa que a gente fez 3 experiências na semana, tá liberado e é certo fazer 3 na semana, é certo fazer 10 rapés. A gente estava num contexto onde os povos originários, eles vivem isso no dia a dia. É diferente de quando a gente vem para a cidade. Não tem nem campo que suporta isso dentro da cidade, né? Por mais que às vezes a gente tá na natureza, o campo não suporta essa quantidade de abertura ali. E a resposta é assim, depende do contexto, da intenção, do setting. Ou seja, é pontual. Às vezes tem uma jornada que vai ter 3 consagrações, um dia seguido do outro. Às vezes vai ter uma jornada xamânica, como é o dos 7 águias, do pessoal do Bem-Te Arco-Íris, que tem 7 sopros de rapé. Tudo dentro de um contexto que está estruturado, adequado para que isso aconteça. Isso. Agora, se for hoje me perguntar, olha, qual é o intervalo que eu devo dar de uma experiência para outra? Eu acho assim, se eu fosse falar ayahuasca, por exemplo, é o tempo que você precisa de integração para aquilo, é tanta informação, tanta coisa que mexe no seu organismo, que você pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aquela história, né? Tem o chamado. Tem a chamado. gente sabe que tem o chamado. Então espera para sentir esse chamado de novo. De repente pode ser 40 dias, pode ser 15 dias. Você vai sentir. E como que a gente sente? É a gente se sensibilizando cada vez mais. A gente silenciando, continuando a nossa prática no dia a dia. A planta, na primeira vez que você consagra, já é uma revelação, assim. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu falei, eu não vou comer mais carne, eu vou reciclar lixo. Tipo, você sai com uma consciência muito virada já na primeira vez. Pelo menos essa foi a minha experiência. E aí, quanto mais você pratica isso no seu dia a dia, isso vai aumentando a sua sensibilidade, a sua conexão com a natureza, a sua conexão com a sua intuição. E aí, essa conexão que vai te guiar quando você deve ir novamente. Então, nessa jornada, você tem essa guiança da própria planta, você tem o seu sentir, e você também tem que ficar atento, né, às fugas. Qual é a intenção que você busca ao fazer uma experiência dessa? Se vira uma busca por sensação, eu acho que esse é o sinal de alerta que eu trago aqui. Quando é busca por sensação, tem que ficar muito atento.
Não vicia a ayahuasca? Não. Mas quando a pessoa busca por sensação, ela pode virar um bebedor de chá. Ela pode usar o rapé, já tem um pouco mais de facilidade, né? De um uso mais fora do contexto, porque ele é muito simples, ele é muito rápido e tal, né? A Santa Maria eu vejo também nesse cuidado do fora de contexto, porque elas são mais brandas. As experiências são mais rápidas, mais curtas, e aí pode acontecer de quem tem uma predisposição a buscar a sensação. Sim, e isso é muito importante também a gente trazer, porque não é que a planta faz mal, ou que isso ou aquilo. É que, na verdade, existe uma responsabilidade da gente estar abrindo o nosso campo, às vezes. E quando a gente faz isso com um lugar que não tem um contexto, essas coisas assim, você tem que ficar atento. Pelo menos essa é a minha recomendação, assim. Fique atento em abrir o seu campo, dependendo do lugar que você está. A recomendação também é: evita o social e evita o uso recreativo. Evita o uso social e evita o uso recreativo. Olha, quem é um xamã, quem é um pajé, não dá pra gente se comparar com essas pessoas, com o indígena, com os povos originários ou com outra pessoa que tem uma outra história, um outro organismo, uma outra experiência. Então, às vezes, a pessoa pega e fala na internet assim: não, pode fazer 5 aplicações de rapé que tá tudo bem, pode tomar quantas. Cada contexto é um contexto. Não dá pra gente se basear no que as outras pessoas vivem. Então, eu evitaria a todo custo quando isso vira algo recreativo e social, porque aí sai do sagrado. O que é o sagrado, né? Então vamos colocar de plantas de poder mais acessíveis, como o rapé mesmo, a Santa Maria, ou até psilo, que pode ser uma dosagem baixa. Então, para mim, o sagrado é quando você tem uma intenção clara e tem um contexto adequado. Ou seja, por exemplo, vamos lá, depois de um dia bem intenso de trabalho, fomos lá no shopping, sei lá, num contexto bem energeticamente denso e tal, e a gente quer fazer o nosso momento, eu e a Sol, né? O nosso momento. A gente vai lá, acende uma vela, põe um som, se conecta, medita um pouquinho, respira um pouquinho, faz a aplicação do rapé. A gente troca o rapé no casal, é maravilhoso fazer isso. E reza. Não precisaria rezar, não precisaria fazer tudo isso, mas é um momento que a gente intencionou fazer aquilo e nos conectar. Qual que é o propósito de fazer aquilo? Limpar energeticamente e expandir um pouco o nosso campo para que essa conexão, essa limpeza possa acontecer. Sim. Diferente de um uso recreativo, que acontece o quê? Vamos supor que eu vou lá, tem uma galera, maior movimento e tal, eu faço um uso de algum dessas plantas. E aí o meu campo tá aberto. E aquela energia tá toda aqui bagunçada, atravessando, tá aberto. E imagina você expandir a sua consciência no momento que você não quer expandir. Sim. E aí você pensa assim também: será que esse movimento tá te dando mais consciência ou tá te tirando a consciência? Isso. Porque o uso que eu vejo, principalmente da cannabis, né, da Santa Maria, num uso que era muito comum na nossa adolescência, né, na molecagem, era o uso que tirava a consciência. Porque as pessoas, geralmente, quando tá nesse contexto... É que até é estranho falar recreativo também, porque às vezes você tá num contexto que você tá realmente entre amigos. Tudo bem. Mas é um espaço seguro. Aquelas pessoas com as quais você tá compartilhando a sua energia são pessoas de confiança, são pessoas que têm resultados legais na vida, porque tudo aquilo vai atravessar o seu ser quando você expande sua consciência. Não existe uma regra aqui, não tem certo e errado, não. Eu tô só falando um panorama de uma perspectiva nossa. Mas, por exemplo, na adolescência era um contexto pra ir muito pra fora, talvez, e pra fugir da realidade. Agora não, eu sinto isso quando a gente consagra ali e a gente tá no contexto entre amigos, que a gente também vai pra dentro, a gente medita, a gente respira, a gente ouve uma música junto, a gente conecta coração com coração e começa a trazer, às vezes, coisas até mais inspiradas naquela roda, né? Olha a chave. Você ganha consciência
ou você perde consciência. O álcool, ele é muito isso que a Sol falou, vai pra fora. Não tem, tá errado ir pra fora sempre? Não, mas você perde a sua consciência, você perde seu raciocínio, sua capacidade de discernir. Isso, é a sagrada medida. Também. Eu amo esse termo, a sagrada medida. E uma coisa que, unindo, por exemplo, psicodélicos, enteógenos, com o Vipassana, que foi uma experiência que a gente acabou de retornar. O Vipassana, ele ensina muito isso, porque o Vipassana, ele traz essa concepção também de você não ir para as polaridades, de você não ir para o apego e de você também não ir para a aversão. Então, a sagrada medida é justamente isso. Talvez ali não ter essa questão desse preconceito, esse medo, mas também não ir para aquela outra polaridade de achar que isso vai salvar o mundo e que só isso é a verdade. Não, é ir na sagrada medida, no seu centro, né? Qual que é a sua medida? Né? A gente tem que saber essa medida. Quando você usa nesse contexto que a gente chamou de sagrado, mas não se apegue às palavras, desapega de recreativo e tal, essas palavras desapega. São mas só quando termos. a gente fala isso, eu quero dizer mais claramente, pontual, intencional e no contexto adequado. Qual é a sua intenção? A nossa intenção tem muito E aí, poder. as medicinas não fazem diferença. Por exemplo, o álcool. Outro dia a gente foi numa festa aí bacana do pessoal da espiritualidade e aí eles nos convidaram para tomar uma cerveja especial assim. Ele falou, eu quero que vocês brindem comigo. E aquilo lá foi sagrado, porque a gente degustou aquilo. E como fazia muito tempo que a gente não colocava uma gota de álcool na boca, veio Uma a experiência. força do álcool. Veio a força. A força, e uma força dentro de um contexto maravilhoso, que não é diferente do café, não é diferente de uma Santa Maria, não é diferente de um rapé, nesse contexto pontual, intencional, dentro do contexto. Isso. Olha que legal que foi a experiência. Foi uma experiência mágica, né? Foi tão especial. E foi legal, eu queria até trazer um ponto, porque quando a gente recebeu esse convite, já tinha lá no convite, um dia antes, que ia ter álcool. E aí a gente ficou meio chocado, assim, falou assim, a gente não pode revelar quem é, mas a gente ficou meio chocado. E a gente falou até pra ele depois, falou assim, olha, tava escrito lá que ia ter álcool, a gente ficou meio assim, veio um preconceito até, porque faz tanto tempo que a gente não toma álcool, que é meio que quase que a gente foi pra outra polaridade. Mas aí quando a gente abre a nossa consciência e tem essa concepção do sagrado, do contexto, da intenção, do que você está fazendo, tudo é espiritual. Eu quero que você que está nos escutando, nos assistindo, zera esse preconceito. Zera. Sabe por quê? Se você faz algo com peso na consciência, já com a crença que é errado, que é uma crença que isso é mal, que é do mal, que é uma coisa que eu sou contra, tudo isso não é equanimidade, isso é uma polaridade. E isso faz muito mal, É uma mais aversão. mal pra você do que até os julgamentos às vezes que eu tenho. Por exemplo, eu vejo alguém fazendo algo, julgo, e eu acho que eu tô fazendo mal pro outro. Não, eu tô fazendo pra mim. Se você vai consagrar uma medicina, seja ela um rapé, Santa Maria, alguma coisa, e você tá com peso na consciência, uma crença que não tá certo, isso passa pra experiência, passa pra planta, e todo esse contexto energético, ele vai se somar. E aí pode ser que não dê uma experiência boa, assim como se você for na ayahuasca com medo, com muito receio, pode acontecer que é normal, tá tudo certo. Mas atenção ao seu estado, às suas crenças. Se você vai fazer algo, esteja aberto, com muito respeito, com muita humildade, experiencia. O máximo que pode acontecer é você aprender e escolher diferente depois. Sim, e até trazendo um contexto aqui também que a gente tá falando de algo, gente, pra gente honrar de fato, assim, com o nosso coração e com todo o nosso respeito pelo desconhecido, pelo que a gente não conhece, porque as medicinas, elas estão na Terra, assim, muito antes da gente. Todas essas medicinas, cogumelo, ayahuasca, não tem relatos de falam quando que o ser humano teve contato com isso, quando que descobriu. Tem
teorias, né? Então, são coisas que eu acredito, eu sinto, que vêm dos nossos irmãos estelares, que nos auxiliam nessa jornada aqui na Terra. Porque se a gente veio aqui aprender a se relacionar, e tem muito nessa frase que é falado, Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações, né? O xamanismo, como essa grande teia que envolve o nosso planeta, traz essa questão da gente curar as nossas relações. E a nossa principal relação, né? Eu sinto, são várias, mas a principal é a relação consigo, né? A gente curar essa relação que a gente tem com a gente mesmo. Curar a relação que a gente tem com os nossos irmãos, com seres humanos, com animais. Curar a nossa relação que a gente tem com o planeta. Então, essas plantas, elas vêm nos ensinar a se relacionar com o planeta também. É verdade. Como que a gente escuta o que o planeta tá falando? Como que a gente escuta o que Pachamama tá falando pra gente? Veio um sopro aqui no meu ouvido agora pra falar, assim, nossa, veio forte, hein? Nossa, uma chinelada na orelha, assim. Por exemplo, às vezes você tá passando um período difícil na sua vida. E aí você se conectou com a medicina do rapé, um exemplo. E naquele dia, naquela semana, você consagrou várias vezes no dia. E aquilo pode ter te auxiliado a trazer mais amorosidade, a trazer mais algum tipo de insight, de conexão naquele contexto. Às vezes é um uso medicinal. Às vezes o rapé, dentro de um contexto de sinusite, de artrite, tem rapés específicos para isso. E aí tem um uso diferenciado, que pode ter 3 aplicações, 5 aplicações. Então, desapega também desses rótulos e números, porque é você que sabe. E aí eu te faço um convite importante. Que é assim, você quer saber se tá saindo um pouco... Às vezes tem muita essa dúvida, né? Quanto que eu tô passando o limite aqui, né? Será que a planta vai me avisar, vai dar uma chacoalhada? Às vezes o seu corpo vai sinalizar. Então, a primeira coisa que eu falo assim, o seu corpo vai gritar, de alguma forma. O seu nariz vai ficar ferrado, o seu pulmão, não sei, mas o seu corpo vai sinalizar, depois da experiência, como você ficou. Tá piorando, tá? Mas aí, pela sensação, a gente continua? Pode acontecer. Então, escuta o corpo. E segundo, eu faço um convite aqui a todos, a galera do Rausch, a todo mundo, assim, que tá nesse contexto. Fica 10 dias, pelo menos, sem a medicina, qualquer que seja a medicina, e sente como você é sem essa medicina. 1 mês, 10 dias, pelo menos 10 dias ao mínimo. Se você tiver dificuldade de passar dias sem, é uma tensão aí. Eu acho que é um grande sinalizador que você começou a cair pro lugar de muleta. De muleta da dependência. E tá tudo bem chegar nesse lugar, mas fica esperto. Uhum. Já sai. Às vezes, tudo bem, passou uma fase aí que tá te auxiliando e agora o corpo tá pedindo um pouco. Eu sei. É normal. Já passamos por isso. Passamos por isso. Muito. Inclusive, quando eu fui pro Vipassana, eu tava numa sequência de fazer rapés, assim, diariamente, né? E aí eu falei assim, nossa, faz um tempo que eu tô, né? Como será sem? E aí foi muito legal, porque me mostrou que tá tudo bem, né? Não senti falta nenhuma. Meu organismo ficou de boa. E quando eu voltei, eu tive mais consciência ainda do pontual, da necessidade. E quanto mais você se cura, quanto mais você se conhece, eu garanto que menos você precisa utilizar. E aí vai ser mais sagrado ainda quando você tá nesse contexto e nesse contato com as medicinas. Porque perde o sagrado quando tá nisso. Perde a força. Que eu tô ali, eu já não tô nem sentindo mais. E aí quando vem essa pergunta, que pra mim essa pergunta é muito poderosa, é quem é você sem as coisas? Boa. Sem a sua rotina, sem a sua família, sem as medicinas que você consagra todo dia. Quem é você? Quando você se coloca, por exemplo, numa situação de um rito de passagem, como a busca da visão, como o Vipassana, e fica só você com você. Então, isso é uma experiência que a gente recomenda para todas as pessoas, porque aí mostra onde tem ali coisas que você vê que tá passando do limite, tá passando do ponto.
Coisas que talvez você achava que você ia sentir muita falta. Por exemplo, nossa, será que eu vou sentir falta de consagrar rapela no Vipassana? Não senti. Olha que legal. Nada. E aí isso é um indicativo de que realmente essas coisas não viciam. A gente tomou 10 sopros de rapé, né? No dia lá, numa jornada xamânica. O que aconteceu com a gente? Sabe o que aconteceu? Eu tive um momento muito bom. Lógico que foi desafiador no final, né? Baixou um pouquinho a minha pressão e tal. Mas foi uma purificação. No outro dia eu acordei zerado. E o nariz estava zerado também. Porque foi pontual, intencional, só naquela situação. E bem guiado, tudo bem. Foi uma bem iniciação, regido, uma iniciação. Com uma egrégora E aí eu vi que essa espiritual. medicina, se bem utilizada, ela... Nossa, eu falei, se eu fazer 10 e o negócio não me destruir... Claro que é uma medicina de boa procedência, muito bem feita, é outra história, né? Procedência, galera. Procedência de qualquer medicina é essencial. Não dá nem para falar de pesos e medidas e orientações quando a procedência é duvidosa. É isso. E a procedência, como a gente trouxe da ayahuasca, quem são as pessoas, né? Quem consagra aquilo? Você conhece a família? Pra gente é muito importante isso, né? Com que frequência aquilo é feito? Se aquilo é feito só como uma forma mercadológica, e tudo bem ganhar vida através também de vender ali as medicinas. Muitas aldeias vivem disso também. Eu acho legal também quando a gente tem essa visão de honrar os povos originários quando a gente consagra medicinas que vêm de lá também. Sim. Porque é um jeito de a gente fortalecer essa luta e manter os guardiões da floresta ali com o mínimo para eles sobreviverem e continuarem fazendo esse trabalho de guardião. Porque quem tá lá são eles, não somos nós. Nós estamos aqui. E inclusive é uma boa indicação, viu? Porque consagrar com os povos originários são os mestres, né? São uns caras muito bons de guiança, então também é um lugar seguro, um lugar bacana. E uma coisa assim que é muito importante a gente falar, porque hoje em dia tem muitas críticas, pessoas que às vezes falam assim, isso é apropriação cultural, ir lá, usar a pulseirinha do Rausch, né, pintar o rosto. E tá tudo bem as pessoas que criticam, mas uma coisa que a gente sente plena confiança no nosso coração, porque essa guiança espiritual que a gente recebe, é quando eles estão saindo de lá e eles estão vindo até as pessoas para espalhar, para que essa mensagem e esse modo de viver, essas tradições que eles guardam por tanto tempo, que a humanidade também compartilhe disso, sabe? Então, para mim, eu sinto que uma permissão legal de que isso tá fazendo a diferença na sociedade é quando esses mestres, né, esses xamãs, esses abuelos, abuelas, eles estão saindo de lá para trazer essa mensagem pra gente, para compartilhar a cultura deles, para compartilhar a medicina deles, que fez com que eles sobrevivessem até hoje, né? Mas olha, é uma tecnologia... E que na verdade não é deles, né? É da Terra. Isso, é da Terra. É para os seres humanos que estão encarnados aqui. Minha visão. Eu vou falar minha visão aqui. Somos todos filhos da Terra, né? Como diz o álbum Recebemos tecnologias de origem extraplanetária para auxiliar na nossa jornada de elevação da consciência. Então não é de ninguém. É pra gente estudar. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nós é o convite para sermos mestres de nós mesmos. Então é você que aprende com a experiência, é você. E essa expansão do neo-xamanismo, das medicinas nos centros urbanos e tal, tem as suas peculiaridades, os cuidados, sim. Mas por que está chegando? Porque é o convite realmente que a humanidade está precisando, é onde está precisando mais luz, pessoas que estão se tornando pessoas mais amorosas, pessoas que estão colaborando cada vez mais na sociedade, estão descobrindo propósito, prosperando. Eu vejo isso nas pessoas. Estão se transformando. Então, tá aí pra gente aprender e acessar, sim. Como que a gente pode ficar julgando uma coisa dessas? É cada um faz o seu caminho, a sua jornada. Pega a sua autorresponsabilidade aí, seu poder pessoal e começa a dar os passos de acordo com o seu coração. Com confiança. Confiança. Confiança e coragem. Até, assim, para ir encerrando aqui, tem muita gente que fala também sobre
quer consagrar sozinho. Ah, é. Isso Então, é importante. Vamos falar sobre isso um pouquinho, né? A gente recebe várias pessoas falando: eu consagrei psilocibina sozinho e tive uma péssima experiência. E a gente nunca teve. Se fosse pra eu dar uma recomendação, eu não acho vantagem. Eu prefiro buscar o momento certo no contexto certo. Isso. Faz pelo menos uma primeira experiência, né? Com alguém de confiança. E depois, de repente, se você gostar, você pode fazer uma formação e continuar seus estudos. É muito sério, porque não é... Você não tá mexendo só com você e a medicina. Tem um contexto espiritual, abre um campo. O que tem ali ao seu redor, vai saber? Se você não tem domínio de abrir, fechar campo, limpar. Você pode abrir um processo emocional, uma ferida da infância, que pode ser complexo se você acessar um lugar que você não tá preparado naquele momento, entendeu? Então, quando as pessoas vêm perguntar pra gente, muita gente pergunta, por isso que a gente defende muito, né? A nossa posição é: conheça os lugares adequados, casas que têm aí anos e anos, pessoas de boa índole, muitas recomendações, momento certo, muitos sinais. E uma coisa que eu acho legal, que pelo menos os lugares que a gente se conectou, que a gente foi amparado, que a gente foi acolhido nessas casas, muitas delas, elas não fazem isso também como, por exemplo, um único meio de viver. É realmente uma missão espiritual. Elas estão ali num servir espiritual. E tem várias outras pessoas, como guardiões, que trabalham ali junto, num servir espiritual, numa entrega. Então, é muito importante também levar isso em consideração, né? Muito importante, muito. E tem tantas minúcias. Ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui, olha que interessante, a gente tá falando ao mesmo tempo, tá aqui para todos. Você é seu mestre. Ao mesmo tempo a gente fala, tem muitos detalhes para ser observado, considerados e cuidados também. E a planta ensina. E ela é muito segura. Eu acredito nisso. Então a gente aí tá há vários anos, vários lugares, e foi muito bom pra gente. Sim, e peçam ajuda. A gente adora receber mensagens, as pessoas realmente mandam mensagem pra gente falando assim: olha, qual lugar você indica? Talvez a pessoa tá em outro estado, pergunta se a gente conhece alguém daquele lugar. E a gente conhece muita gente hoje em dia, né? Então, às vezes, a gente tá a um telefonema de alguém que mora no mesmo lugar e essa pessoa pode indicar. Então, a gente tá aqui à disposição para auxiliar nessa jornada. A gente sabe que teve vários orfeus, assim, que nos auxiliaram ali entregando a pílula vermelha pra gente, mostrando o caminho do coelho, né? Que fala, né? Siga o coelho branco. Então, a gente é muito honrado, assim, de ter essa guiança espiritual por essas pessoas. E a gente sabe que se a gente trilhou até aqui, foi porque essas pessoas estavam no nosso caminho e que a gente tinha ali esse auxílio de perguntar. Então, sintam-se também muito à vontade, muito acolhidos em vir perguntar pra gente, que o que a gente souber, o que estiver no nosso alcance, a gente vai auxiliar. Somos pontes de conexão. Então, o que a gente não sabe, a gente tem pessoas que estão preparadas para cada situação, para cada momento. Então, a gente já passou por muita coisa nesses anos, nessas muitas experiências. Muitas vidas em poucos anos. E olha, que jornada maravilhosa. Sim. É muita gratidão. Eu vou colocar um som aqui que tem a ver com o momento, que é aqui, ó. Tribo. Escuta só. O mundo, nós somos a luz do mundo. Prazer em conhecer vocês. Eu sinto amor por todo mundo. Obrigado por compartilhar algo que é tão profundo. Achei minha tribo. Quem está comigo, eu não tenho mais medo. Não corro perigo, sou parte de algo. Achou a sua tribo, achei minha tribo. A gente fala isso. Parte de algo que é maior do que nós. Acho que o desfecho deste episódio, Sol, é a gente colocar na balança a nossa vida aqui, eu e você, né? Depois que a gente adentrou esse universo espiritual, não só com as plantas de poder, mas com os nossos estudos holísticos de coisas sutis e tal, será que a vida melhorou? Será que a gente se tornou pessoas melhores? Será que
bagunçou a cabeça? Será que ficou mais louco do que antes? Será que ficou mais bitolado? Olha, tudo pode acontecer. É. Mas eu vou falar o que aconteceu com a gente. Assim, eu falo por mim, a Sol pode falar aí pra gente ir fechando esse bloco, esse episódio maravilhoso. Dá pra fazer 3 horas de episódio. Dá mesmo. Eu sinto que me ensinou muito as medicinas, assim. Não foi fácil? Não foi fácil. Eu olhei pra coisa que foi difícil. Foi coisa desafiadora, assim, de olhar para relações da família, traumas de infância, coisas que me assustaram bastante muitas vezes, mas é o trabalho que eu aceitei e escolhi fazer, de encarar minhas sombras. Então, o trabalho de quem tá um psiconauta, ele é um trabalho de guerreiro. Ele é um trabalho daquela pessoa que tem a coragem de ir naquele lugar que mais dói. Você tá disposto a ir num lugar que dói, aquele lugar que você tem vergonha, aquele que você quer esconder atrás de qualquer coisa para ninguém ver. E a hora que você acessa esses campos de medicina, eu te aviso, você vai ficar pelado, transparente, não literalmente, mas sua alma transparente. Não tem segredo que a alma esconda. Não tem segredo, não tem. Então, nesse contexto adequado, nós vamos nos conectar de forma espiritual, uma conexão de coração para conexão, de coração para coração, de encontro de fractais mesmo, assim. Então, se você tem um segredo obscuro que você não quer olhar, que não quer encarar, que não é o lugar. Porque nesse lugar todos somos iguais. Nessa experiência, não importa o que você faz, quanto dinheiro você tem, qual a cor da sua pele, qual a sua orientação sexual. Qual o seu sobrenome? Nada disso existe e nada disso importa. O ego não faz parte dessa equação, a não ser orientar a gente ali. Né? Digo, na nossa programação. As suas verdades também não. Ali é compartilhar o aprendizado da experiência e olhar o que vai te mostrar é só o que você tem dentro. Concorda? Concordo. Só o que você tem dentro. Uhum. E é muito legal, porque por mais que tenha essa visão também de que a gente vai se deparar com muitas sombras, que a gente vai se deparar com feridas, com traumas, mas eu gosto também de trazer sempre esse olhar de que no nosso inconsciente também não estão só as nossas feridas, mas também estão ali caixinhas de joias, sabe? Estão surpresas da sua alma. Talvez esteja um artista, uma pessoa que quer se comunicar, uma pessoa que sente que tem uma mensagem maior para comunicar com outras pessoas como a gente. Eu nunca imaginei que fosse fazer um podcast. E foi depois da minha primeira experiência de ayahuasca que eu vi o quanto que isso transformou minha vida e o quanto que veio como uma missão querer compartilhar isso com as pessoas. E eu sinto que todo o apoio que a gente está tendo, não só na matéria, mas também espiritual para isso estar acontecendo, é o resultado dessas experiências, é o resultado dessa coragem da gente se encarar, da gente olhar ali e ver os traumas, mas também ver os superpoderes que tem por trás, né? Que a gente fala que é reivindicar o que é nosso por direito, né? O que é seu por direito? Quais são os seus combinados? O que você combinou com Deus quando você veio pra Terra? Então, eu acho que tá nessa aventura que a gente tá descobrindo. Se você não quer sair da zona de conforto, se você não quer mudança, não busque nada disso. Se você não quer descobrir um outro eu que talvez você desconheça e que vai perceber que não tem nada a ver. Nada a ver esse construto social, essa máscara. Se tá confortável aí, fica aí. Tá confortável? Tá tudo bem? Não vou mexer aqui não, tá tudo bem. Mas se você quiser ver até onde vai o buraco do coelho, né? Aí é outra história. É outra história para quem tá disposto a mergulhar, a olhar para dentro e acessar tanto as sombras quanto os tesouros, de desbloquear, né? De repente, tantas revelações aí das nossas missões de alma. Eu sou muito curioso, eu e a Sol somos muito buscadores. Então, por isso que a gente
tá nessa jornada como psiconautas, estudantes e cada vez mais estudando cientificamente, com muita responsabilidade, buscando cada vez mais o refinamento, sabe? De saber tudo que a gente pode saber sobre aquilo e conhecer outras opiniões, outras perspectivas, escutar pessoas diferentes, contextos diferentes. Estamos muito, muito abertos e humildemente aqui como aprendizes, né? Porque o que a gente sabe é um grão de areia. Só sei que nada sei. Esse realmente é uma frase que cada vez que a gente consagra as medicinas, mais a gente chega nesse lugar. Só sei que nada sei. E o mais legal, uma coisa assim que veio pra gente uma vez, que é, a gente não tem todas as respostas, mas também não tem mais dúvidas. É aquela questão assim, a gente já sabe que a gente tá conectado a algo muito maior. Não tem mais dúvidas. Então, você não vai ter todas as respostas pra tudo que você quer. Você pode estudar tudo que você quiser de espiritualidade, você não vai chegar numa resposta final. Mas também, quando você tá alinhado com o seu coração e esse coração tá conectado a algo muito maior, né? Uma essência, uma conexão com a fonte muito maior, você não tem mais dúvidas. Você sabe que esse é o caminho. Ai, que bom, gratidão por tanta guiança, por tanta oportunidade de descobertas. E não sei se você tá vendo uma coisa diferente aqui, ó. Vou dar um segundo pra você que tiver. Se não tiver no Spotify, no áudio, vai no YouTube. Encontre, não é o erro, né? Encontre o que? Encontre a magia. A magia. Tem uma coisa que tá vibrando aqui diferente. Assim, já tem uma energia, eu uma senti até no força, episódio. assim, ó. Força. Olha ali, ó. Aquela mandala. Vem um pouquinho pra cá. Só Mandala. Pra ali, ó. Isso. Mandala arcturiana. Mandala arcturiana da nossa irmã aí, a Gra. Conectei com ela no retiro da Luana Ferreira. E é uma irmã que também tá aí canalizando códigos, né? Através da arte. Ela trouxe essa paixão que ela tem pela geometria sagrada, né? E desde quando eu conheci ela a primeira vez, ela já veio super disposta. Ela falou, eu vou fazer um instrumento de poder para vocês colocarem lá no estúdio de vocês, no podcast, para emanar tudo que vocês precisam. Essa aí é a mandala da realização. Então, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho também da Gra, é Mandalas Arcturianas. Ai, que legal, que legal. Eu queria contar muitas histórias nesse episódio, mas acho que a gente vai ter que fazer episódios que vão ser relatos das nossas experiências, porque esse a gente foi fluindo. É verdade. Não é? Espero que vocês tenham ficado inspirados também, tenha tirado algumas dúvidas, porque a gente recebe muitas perguntas sobre isso. E nada mais do que a gente transbordar o que a gente tem aprendido. Eu sinto que é um chamado também pra gente compartilhar tudo que a gente tá acessando, né? E não só os conhecimentos dos mestres que a gente traz aqui, que a gente entrevista, mas também do nosso próprio, da nossa própria mestria, né? Nessa vida. É isso, galera. Gratidão. Compartilha esse episódio com quem tá precisando dessas informações. E conta um pouco da sua experiência pra gente nos comentários aí. Tem muita coisa pra gente trocar. Quem sabe um dia a gente consagra aí uma medicina juntos. Podemos nos encontrar no astral, quem sabe? Pode ser fisicamente ou no astral. Ou no astral, Gratidão. Tchau, pessoal.